O outro texto que eu quero mostrar para vocês é este poema do Manuel Bandeira. Poema tirado de uma notícia de jornal. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Bom, depois da análise, eu cheguei à ideia que eu coloquei aí no título, né? Ser trabalhador não é garantia de respeito, tá? Isso a partir do conteúdo da notícia de jornal, tá? Porque a partir da estruturação do texto, o que fica evidente é que o Manuel Bandeira quis mostrar o exercício de produzir texto, juntando três superestruturas, né? A superestrutura do poema, a superestrutura da notícia de jornal e a superestrutura da narrativa, porque ele pega a narrativa e, a partir de uma notícia de jornal, e ele transforma num poema. Então, as três superestruturas estão presentes no texto, tá? Então, é um exercício de construção textual, muito mais do que a ideia de apresentar um conteúdo interno ao texto, tá? Então, muitas vezes, se a gente lê só o conteúdo, a gente acha que nem é poesia, né? Mas, quando a gente olha para a estruturação do texto, para a estruturação semissimbólica do texto, a gente entende que é um exercício grandioso de produção de texto. Então, eu vou trabalhar com essa ideia. Ser trabalhador não é garantia de respeito, tá? E aí o resumo. Essa é uma análise do texto, poema tirado de uma notícia de jornal de Manuel Bandeira. Na verdade, eu vou apresentar a síntese, né? A análise da estrutura gramatical e da superestrutura textual permite entender os valores semânticos do texto. Ao final, se compreende o quanto a cultura brasileira é preconceituosa em relação aos pobres e que ser trabalhador não é garantia de respeito, tá? E aí eu coloquei como palavras-chave poema, notícias, gramática, semântica. Tá? No poema acima, Manuel Bandeira tem-se tirada de uma narrativa a proposta do título de fazer um poema a partir de uma notícia de jornal. Nesta descrição sintética da análise feita, demonstra-se que o poema cumpre a ideia do título. Tá? Depois eu corrijo a ortografia aí, tá? O que Manuel Bandeira fez, segundo essa análise, foi sobrepor a estrutura do texto do jornal e da narrativa como elemento que se apresenta a partir de um fato em desequilíbrio, a superestrutura do poema em versos livres, tá? Então, as três superestrutura, eu acho que vocês devem estar acostumados com o termo gênero, tá? Gênero textual. Mais ou menos a mesma coisa, semelhante. Né? Mas na gramática a gente usa o termo superestrutura, né? A gente não usa o termo gênero. Também usa, né? Às vezes aparece, depende do gramático, ele pode usar um ou outro. Mas as gramáticas mais tradicionais usam o termo superestrutura. Então, o texto trabalha com essas três superestruturas. A do poema, em versos livres, a do jornal, em prosa, a notícia do jornal em prosa, e é uma narrativa. Então, a superestrutura da narrativa, que sempre conta algo que aconteceu que é diferente. Né? Então, alguma coisa diferente que leva a ter uma narrativa. Exercício de superestrutura textual. Em primeiro lugar, é necessário estudar o título, que tem duas ideias nucleares, cujas palavras são nomes para dois gêneros textuais, poema e notícia de jornal.
Logo, no texto, devem ser esperadas duas superestruturas, a de um poema e a de uma notícia de jornal. O estereótipo de poema é o de texto em versos, com rima e ritmo e sentidos conotativos. Já o da notícia de jornal é o do texto em prosa, informativo e denotativo. No título, ainda, o artigo uma serve como indeterminação, informa algo novo, desconhecido do leitor. Assim, a notícia explorada é uma qualquer das que são banais e em grande quantidade nas grandes cidades. Por isso, o leitor nunca a identificaria. Também porque o texto deixa clara a banalidade com que são tratados os fatos da morte de um ser humano. A preposição de aponta para a relação de dependência entre o objeto a ser produzido, o poema. O termo poema é uma catáfora do texto a ser declamado e do objeto que está sendo lido pelo poeta e o leitor, a notícia de jornal. O signo notícia de jornal é uma anáfora do texto que o poeta e o leitor leram, como é também dos muitos textos parecidos com aquele que o poeta e o leitor já leram. O primeiro verso é encontrada a personagem do texto. Portanto, trata-se de uma narrativa com um narrador onisciente. O texto deve apresentar a superestrutura da narrativa também, ou seja, enredo, cenários e cronologia. Na narrativa jornalística, a estrutura de identificação de alguém é o nome do cidadão, a profissão e o endereço. Nesse primeiro verso, são apresentados os cenários que contextualizam a personagem. O primeiro é a feira livre. Esse tipo de mercado existe aos milhares pelo Brasil inteiro. O segundo é o Morro da Babilônia. Localiza e ancora a narrativa, é uma favela e um hipônimo da cidade do Rio de Janeiro. O terceiro é Barracão Sem Número, que tipifica a moradia da população de baixíssima renda que mora em condições precárias nas favelas. Como caracteriza todas as favelas, funciona como um hipônimo de favela. João Gostoso, a personagem, torna-se um hipônimo do homem pobre do Rio de Janeiro. Ele não tem um sobrenome reconhecido, porque gostoso é um adjetivo e funciona muito mais como adjunta adnominal que como complemento nominal. Ele é caracterizado por expressões que são predicativos dele ou fatos de sua vida. Na estruturação da frase, tornam-se qualificadores e um conjunto identificador. Logo, o carregador de feira livre, morar no Morro da Babilônia e num barracão sem número são elementos de uma mesma circunstância. Pobre, sem emprego e sem endereço. Esses elementos de ancoragem na realidade dão veracidade ao texto e criam o cenário perfeito para uma notícia comum e cadavérica de jornais sensacionalistas. Morro da Babilônia é adjetivado com o artigo indefinido o, porque um lugar conhecido por todos, para que o leitor imagine que o fato foi real. E Barracão Sem Número foi adjetivado com o artigo 1, indefinido, porque os barracões são muitos, todos semelhantes, desconhecidos do leitor. O verso, como todo o resto, não tem pontuação. É um verso longo, que termina na linha seguinte, simulando a ideia de texto em prosa, como textos de jornais. O segundo verso, também com uma característica de prosa,
se inicia com um artigo indefinido, uma noite, porque esse tipo de notícia policial não traz dados conclusivos, porque eles nunca serão descobertos. Uma aponta para o desconhecido, mas aponta também para o desinteresse em descobrir. Noite é um substantivo que contribui para a ideia do desconhecido. Como diz o ditado popular, à noite todos os gatos são pardos. João Gostoso provavelmente também o era. Os mesmos elementos de definição e ancoragem na realidade aparecem nos termos no Bar 20 de Novembro e na Lagoa Rodrigo de Freitas. São dêiticos espaciais. A Lagoa Rodrigo de Freitas, todo mundo sabe onde é. Isso dá veracidade e existência para o Bar 20 de Novembro. Para muitos, um disparador de isotopia sobre Zumbi dos Palmares. O bar está adjetivado pelo adjetivo definido, mas ninguém nunca soube se existiu. Neste caso, só poderia ser um definido, porque se trata de um nome próprio. João Gostoso trabalhava e morava em lugares certos, tinha, portanto, uma vida regular. Dessa inferência é que se tira a indeterminação do artigo indefinido de uma noite, início do segundo verso. Ele saiu de sua rotina uma noite qualquer. Ele, pronome do caso reto, é uma substituição anafórica de João Gostoso, retomando o sujeito das ações. Seria dispensável, já que o morfema de número e pessoa poderia ser suficiente, mas isso aponta para o hábito reiterativo da fala em língua brasileira de monotongar todos os ditongos, fazendo desaparecer a marca de número e pessoa da terceira pessoa do singular. Assim, ele chegou, dançou, cantou. O sujeito ficará elíptico nas orações seguintes, porque não há nenhuma ambiguidade sobre quem é o sujeito. Naquela noite, João Gostoso, em primeiro lugar, chegou no bar. A preposição em, de no lugar, mostra que o bar era o alvo. Ele estava dentro do bar. A regência do verbo chegar é com a preposição a, que indica a direção. Logo, João Gostoso tinha o bar como alvo e ele não entrou lá num acaso da direção que ele havia tomado, tá? Então, geralmente a gente faz isso, né? Quando sai na noite, muitas vezes não tem um lugar certo para ir, né? Às vezes tem, mas geralmente não tem, aí você passa nos bares e acha um que está movimentado, tá? Então, a gente para e entra. Goiânia não tem bolsões de bares, né? Mas São Paulo, Rio, tem ruas que só tem bares, né? Então, a gente sai, vamos lá para o Bexiga. E lá entra na 13 e vai andando e vê qual o bar que vale a pena entrar. Ou, vamos para Lapa. Chega lá na Lapa e vai andando e entra. Mas ele não, ele foi diretamente para esse bar, porque ele tinha ele como alvo. Bom, certo. Em segundo lugar, bebeu, cantou e dançou. Em terceiro lugar, se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Então, a sequência da narrativa é essa, né? Essa parece ser uma ordem obrigatória. Dá para o texto a lógica de uma narrativa cronológica. No texto, há um jogo de voz ativa, reflexiva e passiva nos verbos. Se atirou, é voz reflexiva, mas se assemelha à voz passiva sintética. Por isso, na voz passiva analítica, ficaria foi atirado, além do fato de atirar e jogar poder ser sinônimos nessa narrativa para esse contexto. João pode ter se matado, entretanto, pode ter sido matado. A ambiguidade ou a dúvida fica premente no texto propositadamente. A primeira e a terceira ações, chegou e atirou-se, têm tempos definidos, estão numa sequência lógica imutável.
Porém, a segunda ação aconteceu em uma ordem sem sequência. As ações foram feitas todas ao mesmo tempo, sendo que possivelmente ele tinha bebido primeiro, daí a ausência de pontuação em marcadores sequenciais. Dançar e cantar pode ser uma ação descontínua e repetida e também deixa ambiguidade sobre se João Gostoso era cantor da noite carioca. O paralelismo desses versos deixa a ordem dos fatos sem muita importância, mostrando que ele faz isso livremente. Ele tem todos os traços do perfil do sambista, que tem um trabalho durante o dia e outro como músico à noite. O que se percebe é que João Gostoso era um trabalhador. João morreu e ninguém vai querer saber o porquê. Ele é um qualquer, que não tem nome famoso ou respeitável. É conhecido por um apelido. Ser trabalhador na cultura policial brasileira, também na política, não garante a João os direitos de ter sua dignidade preservada, dando a ele a verdade de sua morte. Por isso, o final da história é afogado, com um ponto final. Como se a narrativa do fato da morte não fosse importante. Restringe-se à história de João enquanto vivo. Conclusão. O poema lança uma notável formulação de coesão e de coerência. O primeiro verso tem características claras de texto em prosa, que, juntamente aos elementos de significação, trazem para o texto os elementos da superestrutura do texto de jornal. A segunda parte, terceiro, quarto e quinto versos, é feita de versos curtos e sintéticos, numa distribuição que lembra a estrutura de um poema anterior ao verso livre. Assim, o texto cumpriu sua meta do título de demonstrar a superestrutura do poema e a notícia de jornal na superestrutura de um texto narrativo. Aí eu coloquei algumas referências só